Passo imediatamente para a abertura da última mesa desta nossa imersão na reforma tributária, nesse momento, abrindo a mesa número 9. Com a palavra, a doutora Flávia Gruppenmacher, que é advogada, mestranda da USP e orientanda do professor Heleno Torres, vai nos brindar agora com sua moderação. Boa noite a todos e todas. É uma alegria compor a segunda edição desse evento que já é um sucesso. Queria agradecer a ESA e a OAB, na pessoa da professora Cíntia, da professora Dayana, da Ana Paula e do presidente da Comissão de Direito Tributário, o professor Fábio Grilo, e da presidente que estava com a gente hoje na abertura, a doutora Marilena Winter. Queria começar, então, a nossa mesa 9, que vai falar sobre o, a reforma tributária no contencioso administrativo e o comitê gestor. Acho que a gente vai seguir, então, a ordem, começando com a professora Cristiane Neri, que é mestre pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, procuradora-geral adjunta do município de Porto Alegre. Professora Cristiane, a palavra é toda sua, fique à vontade. Por 15 minutos. Boa noite, boa noite a todos. Quero primeiro dizer que é um prazer estar aqui nesse painel que encerra esse dia inteiro, né, de debates, e acompanhei alguns painéis assim ao longo do dia. Quero aqui agradecer o convite que me foi feito à professora Cíntia, minha querida colega e amiga, que é uma das diretoras aí da ESA do Paraná. Parabenizar a Cíntia por esse evento, que está se tornando já um evento que tem que se repetir, né? A cada momento a gente vê que os debates são importantes e que trazem muita contribuição para todo esse contexto de reforma tributária que a gente está vivendo aqui. Quero agradecer também e parabenizar a nossa colega Marilena, que é a presidente da OAB do Paraná, parabenizar a OAB do Paraná por essa iniciativa. Quero dizer que é um prazer estar aqui com o Elton, com a Nayara, com o professor Heleno e com a condução da doutora Flávia. Então, a minha proposta aqui, para cumprir meu tempo, e por favor, Flávia, pode me interromper se eu estiver ultrapassando, é falar um pouquinho sobre essa questão, então, do comitê gestor, né, e a reforma tributária, e como é que isso vai se dar nesse contexto, então, em que estamos vivenciando aí com as leis complementares em tramitação, uma delas já no Senado, que é o PLP 68, e o PLP 108 ainda na Câmara, sem a redação ter saído para ir para o Senado. E eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre os princípios que são trazidos pela Emenda Constitucional 132, porque pela primeira vez nós temos referência expressa a princípios no sistema tributário nacional. E esses princípios são expressos ali no seguinte sentido: simplicidade, e acompanhei um pouco o painel anterior, né? A simplicidade, será que teremos essa simplicidade tão almejada aí nesses anos de transição? A transparência, a justiça tributária, a cooperação e a defesa do meio ambiente. E, claro, não são os únicos princípios que devem ser utilizados no sistema tributário nacional, mas temos o princípio da neutralidade, que vem, né, foi tão falado ao longo do dia, mas são princípios que pela primeira vez estão expressos ali no artigo 145, parágrafo 3º da Constituição Federal. E esses princípios, eles têm toda a relação com a forma com que o comitê gestor vai ter que se comportar nesse sistema tributário nacional, um órgão que é uma entidade especial, é uma novidade no nosso sistema tributário, não é? E que vem aí para fazer todo o gerenciamento, então, do IBS. E nós aqui, estados e municípios, estaremos, né, dentro deste comitê gestor de alguma forma, para fazer a gestão compartilhada do IBS, e pela primeira vez no país também teremos uma gestão compartilhada de tributos. Então, é um desafio para todos nós, é um desafio para estados e municípios, e esses princípios, eles têm uma total relação com a boa e a correta e adequada implementação do IBS, né? Então, a complexidade do sistema tributário atual
ela precisa ser simplificada. E acho que isso é algo que é consenso, né? Nós precisamos de uma simplificação do sistema tributário como um todo, né? Ele precisa ser mais fácil, ele precisa ser mais acessível, né? Então, isso é algo que tem que ser a realidade, né? A transparência, principalmente, e acho que aqui a questão relacionada às legislações e à facilitação no acesso a essas práticas fiscais que temos hoje é algo que é indispensável, e tanto para as obrigações principais quanto para as obrigações acessórias. Então, a transparência em relação à carga tributária, sua composição, né? O contribuinte precisa ter acesso, ele precisa saber, né, o que ele está exposto e o que ele vai pagar. Então, essa ampla exposição, esse amplo acesso para o sistema tributário, ele é imprescindível, né? A justiça tributária, né, a gente faz aqui uma relação com um sistema que deve ser capaz, né, de trazer uma carga tributária justa, devida, com capacidade contributiva, né, e atento às condições financeiras também, para que seja realmente um sistema justo e que tenha retorno à sociedade. O princípio da cooperação, eu faço um destaque especial porque o nosso sistema federativo, ele traz esse viés cooperativo, mas, na verdade, muito pouco se aplica do sistema, no sistema em si, desse princípio da cooperação. E isso é algo que vai ser essencial na reforma tributária e para a implementação da reforma tributária, e especialmente para os entes da federação. Nós vamos ter que saber trabalhar em cooperação, nós vamos ter que saber trabalhar em colaboração. E hoje essa não é a realidade entre os entes da federação, seja a união com o estado, seja a união com os municípios, seja estados e municípios, né? Nós vamos ter que fazer disso realmente a realidade para que possa efetivamente termos um sucesso nesse gerenciamento do IBS. E acho que a palavra-chave, né, que traz ali no 156B da Constituição, quando traz ali a questão do comitê gestor e a forma de atuação integrada entre os entes, já diz que vai ter que ser desta forma, né? E essa palavra que deve ser efetiva, tem que ser eficaz, é, sem dúvida, a cooperação que traz aí a Constituição, e a gente tem que dar garantia de que esse federalismo cooperativo seja realmente respeitado, até porque isso concretiza realmente democracia, concretiza o Estado constitucional, o Estado de direito, e os municípios e estados, falando aqui dentro do Comitê Gestor e do IBS, que é o imposto que vai ser por nós compartilhado e gerenciado, necessitam que esses recursos sejam realmente melhor arrecadados, com rapidez distribuídos, para que se mantenha minimamente as políticas públicas que hoje, né, são tão essenciais aí prestadas por estados e municípios. E esse cenário pouco colaborativo que a gente vivencia hoje, inclusive no compartilhamento de informações, que é algo que a gente hoje, né, não tem de uma forma tão efetiva, ele vai ter que se tornar realidade para que o comitê gestor seja realmente uma entidade que traga um resultado positivo para o país, né? Depois temos o princípio da defesa do meio ambiente, que já foi aqui tão bem tratado, né, anteriormente no painel. Assisti aqui a minha querida Cíntia falando, sempre dá uma aula sobre gestão de cidades, sempre aprendo muito com a Cíntia, e aquele painel com o professor Calendo, com a Tatiane e com outros colegas foi brilhante. Acho que dispensa aqui eu aprofundar qualquer questão em relação a isso. Mas por que eu trago essas questões relacionadas aos princípios que norteiam a reforma tributária? Porque eu gostaria de entrar num segundo ponto que tem relação com a nossa atuação no comitê gestor. E quando eu falo nossa atuação, me refiro a procuradores dos estados e dos municípios dentro do comitê gestor, eu falo na representação da sociedade, porque nós estamos, obviamente, dentro dessas instâncias representando a sociedade, né? As carreiras de estado que estão ali representadas vão representar a sociedade. E essa interlocução das administrações tributárias, das procuradorias, dos Distritos Federal, municípios e estados no comitê gestor, tem que se pautar por esses princípios, principalmente pela cooperação e pela importância de que a gente respeite os ditames constitucionais e as atribuições e competências de cada carreira de estado na função que vai ser prestada
pelo comitê gestor. E aí eu faço aqui um recorte em relação à inscrição em dívida ativa, que acho que é algo essencial e que tem que ser observado no comitê gestor de uma forma bastante atenta, né? A inscrição de dívida ativa, ela obviamente é um procedimento que é um direito do contribuinte que seja realizado corretamente e é um ato de controle de legalidade, né? Ele é o momento em que há o controle de legalidade prévio a essa inscrição para que um débito não pago seja inscrito e dali transcorram todos os procedimentos. Então, a emissão da CDA, a emissão da certidão de dívida ativa, ela é feita depois que se faz todo esse controle de legalidade para que esse crédito seja inscrito de forma correta e se dê de forma correta essa constituição do crédito pela inscrição em dívida ativa. Então, é um ato jurídico administrativo interno e que, obviamente, tem ali toda a sua função prevista constitucionalmente no artigo 37 e no princípio da legalidade, né, pela atividade da tributação. É um ato de controle da administração pública, ele é prévio, né, à inscrição, porque ele se relaciona ao lançamento tributário. Então, toda a atividade de autossaneamento administrativo, pode-se dizer assim, que é imposta constitucionalmente, é uma atividade que vai avaliar o lançamento do crédito tributário para que aquele crédito seja inscrito em dívida ativa de forma correta, a permitir uma correta tramitação do processo de cobrança. Então, essa análise e esse controle de legalidade, ele não é só um direito que tem que ser exercido pela administração pública através da advocacia pública, mas ele também é um direito do contribuinte de que vai ter uma análise de legalidade efetuada por quem tem competência para tal, para que aquele crédito inscrito em dívida ativa seja adequadamente cobrado, né? Então, essa correção dos defeitos do funcionamento interno da administração, que pode acontecer e que é natural que aconteça em determinados casos, se aperfeiçoa e pode ser corrigida nesse momento em que pode se reparar, então, algo que realmente não está dentro da legalidade, que possa ter sido omitido ou uma aplicação irregular da lei, enfim, as normas que regem o lançamento do crédito tributário e a sua inscrição em dívida ativa tem que ser reforçada, então, nesse momento, por imposição constitucional, por imposição do CTN, para que essa inscrição se dê realmente depois de exaurido, né, os prazos e corretamente constituída. E esse controle de legalidade, essa atividade administrativa, ela é um ato vinculado, né? E isso a professora Maria Helena Raul de Souza traz numa explicação que ela fala sobre a Lei 4.320, um artigo que ela comenta no CTN, comentada do professor Vladimir Passos de Freitas, ela refere isso, que há esse ato, ele é ato administrativo vinculado por excelência, previsto no CTN. E, obviamente, previsto na Lei 4.320, né, que dispõe sobre a arrecadação da receita e realização de despesas, enfim, nascimento de direitos e obrigações dali e que impõe esse controle de legalidade da administração. Então, é algo que deve ser realizado tanto por obrigação interna da administração pública, quanto por direito do contribuinte. E essa função que é tão relevante, que também tem previsão na Lei de Execuções Fiscais, é um ato que controla o crédito que está sendo inscrito, o lançamento tributário que vai ser inscrito, e também tem o condão de suspender a prescrição por 180 dias nos casos de dívidas não tributárias. Então, vejam, é um ato que tem que ser muito bem realizado e por quem tem justamente essa capacidade e competência constitucional de fazer, que é a advocacia pública. E por que eu trago isso e acho que é um ponto que a gente tem que salientar e trazer atenção aqui? Porque no PL 108 não está contemplada esse controle de legalidade pela advocacia pública em todos os locais. Então, é importante que o PL 108 ele preveja essa análise jurídica e a participação efetiva
da advocacia pública no controle de legalidade prévio à inscrição em dívida ativa, como uma garantia do contribuinte, não só uma garantia da administração pública, mas uma garantia do contribuinte. Então, esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar e que acho que é importante o PL 108 observar. E essa garantia para o contribuinte é uma preservação do interesse público, e é isso que nós temos que pensar aqui também, porque a partir do momento em que eu estou exercendo essa função, eu estou justamente resguardando o interesse público da administração também. Então, essa competência que vai ser exercida dentro do comitê gestor, né, por os entes municipais que integram esse comitê gestor e de forma integrada, eles têm que buscar garantir justamente essa segurança jurídica, e essa segurança jurídica tem que ser garantida por quem consegue trazer justamente a integridade do sistema tributário. Então, a garantia de que se faça isso em cooperação por carreiras de Estado e que tenham a capacidade constitucional de efetivar essas funções tem que ser algo buscado pela sociedade, né? E essa integração toda que temos aí à disposição e que vem nos princípios trazidos pela Emenda Constitucional 132, né? Então, para finalizar, eu vi que meu tempo já está ali acabando, Flávio, eu já estou me encaminhando aqui para o final. Eu quero dizer que, e depois eu sei que a Nayara e o Elton vão aprofundar também essas questões, eu quero dizer que é importante que a gente tenha atenção à implementação desses tributos com as carreiras de Estado que vão participar do comitê gestor, para que a gente não estimule uma litigiosidade desnecessária ou uma alta litigiosidade, como já temos hoje no país. Esse sistema e essa reforma tributária que está posta, está aprovada e precisamos fazer com que os impactos negativos dela sejam minimizados, ela não pode contribuir para que a gente tenha um aumento do contencioso, que já é um contencioso extremamente alto no país. E o papel do órgão jurídico no âmbito do comitê gestor, ele tem que ser justamente de trazer essa garantia de segurança jurídica na atuação do comitê gestor e na implementação da arrecadação, do lançamento dos tributos, para que não se tenha aí conflitos desnecessários e para que não se delegue funções que são funções jurídicas de controle interno, que são tão importantes à constituição do crédito, à inscrição em dívida ativa, para que a cobrança se dê de forma adequada, né? Então, essa harmonização de jurisprudência, que depois a Nayara certamente vai trazer de uma forma mais específica, e principalmente essa segregação de funções deve ser uma garantia no processo, né? Nós não podemos ter a análise do controle de legalidade por quem faz o lançamento tributário. A segregação de funções ela é tão importante quanto todo o processo de formação do crédito. E essa segregação de funções ela deve ser observada como uma forma de manter adequado, manter íntegro o próprio sistema tributário, né? E, obviamente, visando aí garantir tanto ao poder público quanto ao contribuinte o cumprimento constitucional do devido processo legal e as funções, né, de todos preservadas para que não se tenha aí uma maior litigiosidade e um contencioso totalmente desnecessário. Então, eu quero agradecer aqui, corri um pouquinho para cumprir meu tempo, né, e agradecer mais uma vez por essa oportunidade, eu fico aqui à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cristiane, é sempre uma honra ouvi-la, muito didática. Não queria te apressar no final, é só para controle, para vocês não se perderem também. Mas foi muito maravilhoso o que você falou. Eu acho que ali o começo da sua fala me chama a atenção, porque é um assunto que me interessa muito. A questão do federalismo cooperativo era uma preocupação quando surgiu o comitê gestor, que antes era conselho deliberativo, né? Era uma preocupação gigantesca nossa, continua sendo, a gente está aí vigilantes, mas eu acho que, principalmente aí, passando pela sua fala, outros pontos importantíssimos, essa questão da cooperação e da segurança jurídica como um todo, porque a gente vai ter essa nova estrutura, então que a gente possa aproveitar para que a gente tenha mais mecanismos de cooperação e de garantia de segurança jurídica essencial. Obrigada, foi maravilhoso.
E de pronto eu já vou passar a palavra para o meu querido orientador, professor Eliano Torres, que é professor titular e livre-docente da USP, doutor pela PUC São Paulo, e é meu mentor aí, muito feliz de estar mediando uma mesa com o professor. Professor, a palavra é sua, fica à vontade. Muito obrigado, querida Flávia. É uma honra estar aqui ao lado de colegas que eu tanto admiro, né? Mulheres brilhantes, a doutora Cristiane, a doutora Nayara, a doutora Flávia, doutor Elton aqui também. Quero destacar aqui os presentes e dizer que, de fato, a Escola Superior de Advocacia cumpre um papel importantíssimo, né? E eu acredito que na reforma tributária, o é fundamental que a advocacia entenda o seu papel, entenda a posição privilegiada que tem, né, e saiba exercer, né, a defesa do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, a defesa das garantias do processo, do Estado juiz também, porque nós temos os julgadores, e nessa função todos são Estado juiz, né, exercem mundos públicos, e eu acredito que o PLP 108 tem muitos defeitos nesse sentido. O PLP 108 ele precisa voltar para a sua origem, né? Voltar para talvez ele, se fosse devolvido ao Ministério da Fazenda, teria sido uma grande contribuição. Primeiro porque isso não atrasa o processo de reforma tributária em nada. O processo de reforma tributária tem a preocupação maior com o PLP 68, dado a criação do IBS, a criação da CBS, e também do imposto seletivo. Isso sim é relevante. Agora, o que faz o PLP 108? Né? Introduz um processo administrativo tributário, regras sobre o comitê gestor, ao lado também de regras sobre distribuição do produto arrecadado, como sendo uma forma de tentar estimular ou induzir o poder legislativo a erro, né? Na medida em que sugere que o 68 é parte o 108 é parte do 68, e se aprovar um, tem que aprovar o outro. Na verdade, não. Eu acredito que o capítulo do processo administrativo ele precisa ser integralmente reformulado. É gravíssimo, são gravíssimos os erros. Eu quero destacar que me associo integralmente à fala da professora Cristiane Neri. Integralmente, tem toda a razão nas suas críticas, a necessidade do controle de legalidade é imprescindível no ato de lançamento tributário. Esse só pode ser feito pelas procuradorias, não pode ser cerceado, e necessariamente o projeto precisa, nesse capítulo, passar por uma severa reforma, como eu procuro demonstrar. Primeiro ponto, faz um rol de princípios que repete mais do mesmo, né? Se nós colhermos ali um ou dois princípios novos, é muito. Poderíamos nos dar por muito felizes, porque é repetição daquilo que já está na Lei Geral de Processo Administrativo, que já está na Constituição, não tem nada de novo, né, no seu sentido amplo. Ora, nesse sentido, penso eu, né, a forma, né, escolhida talvez não tenha sido a melhor, porque há vários princípios que poderiam ter sido elencados. Vou lhes dar um exemplo de um caso peculiar. Em algum momento, usa-se dizer que será obedecida a paridade, né, entre representantes do físico e representantes do contribuinte no processo administrativo fiscal. Qual a surpresa? Eu, quando me deparei a primeira vez, eu fiquei até procurando em outros dispositivos para ver onde é que estava a representação dos contribuintes, né? Depois me dei conta que não. Na primeira instância, não há paridade. Ela só se apresenta na segunda e no momento da uniformização de jurisprudência. É algo muito curioso,
não é? Há uma regra geral que diz que a paridade será observada, e quando você vai para o particular, ela não tem. Ah, mas as DRJs, Delegacias Regionais de Julgamento da Receita Federal, também não têm composição paritária. Não se pode confundir as coisas. Ali não é primeira instância, ali é instância de revisão de lançamento. Como tem nos estados a revisão de lançamento interna. Na primeira impugnação, passa por uma revisão, né, para ver se houve alguma falha, etc. São corrigidos, ajustados alguns pontos. Né? Muitas vezes devolvem para o fiscal fazer alguma diligência específica e etc. Mas, a partir dali, começa o devido processo administrativo. Pelo menos aqui no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, e em outros que eu já estive e conheço, a paridade vai desde a primeira instância. Né? Qual a surpresa? A primeira instância não tem paridade. A paridade se dá entre dois representantes dos estados, dois dos municípios e um terceiro que alterna entre estado e município. Ora, isso efetivamente, né, nos chama muita atenção. O outro, e esse eu quero dizer a vocês, que na primeira hora certamente será questionado no Supremo Tribunal Federal. É autorização para que o autor do ato de lançamento possa revisar o lançamento tributário quantas vezes queira até o final do processo administrativo. Não tem limite. Então, o fiscal, a qualquer tempo, tem autorização para reformar o ato de lançamento tributário. Claro que eu estou exagerando, tem lá umas regras, uns critérios, etc., mas que no final das contas, o que se chega é que, diante da impugnação, ao invés de se ter a resignação, né, e a aceitação da defesa do contribuinte, não. Transfere-se a defesa do contribuinte para que o fiscal possa refazer o lançamento tributário ao seu modo, só que não diz claramente, doutora Nayara, que será devolvido ao contribuinte para exercer o seu direito de defesa. Isso é cerceamento de defesa da forma mais escrachada que eu já pude ver em um texto normativo. Cerceamento de defesa do contribuinte, cerceamento de defesa das instâncias que já julgaram, por exemplo, se já passou pela primeira instância, como é que eu vou fazer isso na segunda instância? Suprimindo da primeira instância a possibilidade de ter examinado aquela matéria? Isso é de uma gravidade extrema, né? Mas é bastante? Não, isso vai até a última instância de uniformização. Então, a lógica do professor Paulo de Barros Carvalho, um tempo, dizia nas suas palestras que havia no processo administrativo, por vezes, uma espécie de princípio de salvabilidade do ato de lançamento. Né? Os julgadores administrativos saíam tentando salvar o lançamento a qualquer custo. Né? Agora, isso está completamente institucionalizado em lei complementar. Então, eu posso dizer a todos que nós precisamos fazer com que esse texto passe por uma filtragem constitucional, do devido processo legal, em toda a sua extensão. Em toda a sua extensão. E há regras pontuais. Professora Flávia, há um dispositivo que reduz o tempo de 30 dias para a impugnação do contribuinte, que é do prazo normal do CARF. Creio eu que eu desconheço algum estado onde o prazo seja de 15 dias, né? Ou de 5, ou de 10, ou de 15, diferente desses 30. Pois bem, reduziram o prazo de impugnação a 20 dias. Meu querido Elton, me diga, o fiscal passa lá um ano trabalhando numa autuação para um contribuinte, um ano, né? Apurando provas, supostamente chega a um auto de infração que ele entende robusto, firme, que não vai ser, né, alterado, e entrega ao contribuinte. Ele diz: o senhor está autuado, tem que pagar o tributo, mais multa, juros, tá. Muito bem. Esse sujeito tem agora 20 dias para sair desesperado procurando provas e meios de contraditar aquela afirmação do fiscal,
E certamente, entre o dia de chegada, procurar advogado, sentar à mesa com o advogado, discutir o caso, os advogados começarem a redigir a peça e ele encontrar provas, já se foram os 20 dias. Eu passei recentemente por um caso desse, um caso muito complexo de uma fundação que precisava buscar uma série de provas, né? E as provas vão chegando dentro de um processo que às vezes não está ali no domínio da empresa, depende de outras pessoas, do contador, depende de algumas situações que não estão no domínio imediato. Reduzir o prazo de impugnação isso é anormal, isso é uma tentativa de afetar justamente o direito de defesa dos contribuintes. Né? Eu não posso concordar com isso. Chegar ao ponto, veja, nós temos aqui, doutor Elton, veja, somos aqui minoria, né? Nós estamos aqui, temos ali à mesa da escola algumas mulheres brilhantes, né? Veja ali, olha, temos 3 aqui. A sociedade contemporânea, e eu tenho um orgulho danado, a Flávia sabe disso, eu tenho um grupo de extensão de tributação e gênero na USP, participam 80 mulheres, já fiz pesquisa com o BID sobre tributação e gênero, eu tenho um compromisso muito grande com esse tema, muito grande. Ajudei a Concarf num tema agora sobre a criação de vagas específicas, de termos lá, um grupo de vagas reservadas a mulheres, chegou a 40%. Qual a novidade desse projeto? Reduz a 30%. Se deixar, reduz para 20%. Né? Se brincar, se não se atentar, reduz a 20%. Então, eu quero destacar a vocês que essas reduções a 30% não ter. É melhor não ter. Porque se o tribunal tiver numa composição, vejam, da uniformização, são 27 dos estados, mas 27 dos municípios. Se nesse grupo não tiver 30% de mulheres, eu sugiro às senhoras que renunciem a isso, porque é muito pouco. Na verdade, era para ter 50%, né? Se fosse para ser uma paridade séria, respeitosa. Agora, se já tem de 40% e reduz para 30%, 30% é o óbvio, não se espera menos do que 30% hoje em dia de mulheres em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Né? Então, eu fico surpreso com coisas que acontecem, né? Ainda fico surpreso, eu lamento que eu ainda fique surpreso, né? Porque contrariam a ordem natural da contemporaneidade. Né? Pois bem, então, nesse sentido, se eu disser a vocês, bom, vamos falar aqui de um modo mais ordenado, organizado sobre o devido processo administrativo desse caso, eu diria a vocês, o texto é tão ruim, mas é tão ruim, que não nos anima a fazer uma sistematização, como é o processo administrativo. Ora, começa com impugnação, só que começa com impugnação, é julgado a primeira instância, o autor do lançamento pode modificar o lançamento conforme o julgamento. E não está dito que se é para piorar ou para melhorar. Regras básicas do processo. Ora, o auto de infração não é só uma peça de lançamento de tributo, é uma peça de acusação. Na maioria das vezes, está imputando uma multa, está imputando uma conduta ilícita. Então, ele é uma peça acusatória. Ora, se perguntar ao Ministério Público se ele pode agravar o seu libelo, agravar as peças acusatórias, eles vão dizer que nós estamos voltando para os tempos, né, os piores tempos, né, da Inquisição nos idos, né, da Igreja Católica, porque certamente só no processo inquisitório você pode agravar uma peça acusatória. O lançamento é uma peça acusatória no que ele imputa ilícitos e sanções. Então, é lógico que se você liberta essa possibilidade, logicamente, terá benefício para o fisco, porque poderá cobrar mais tributos, porque ele poderá melhorar a questão tributária, sim, mas também ele poderá imputar uma multa maior, porque não está dito que ele não possa, por exemplo, imputar uma alegação de simulação, acusação de fraude ou qualquer coisa do gênero. E, efetivamente, isso
soa contra todas as garantias, né, do devido processo legal. Por esse motivo é que eu lhes digo que faria muito bem ao Estado Democrático de Direito que o Senado da República, né, convencesse o Ministério da Fazenda de receber de volta esse PLP 108, né, para um aprimoramento e que fosse discutido, porque esse projeto não foi discutido, doutor Elton. Ninguém discutiu esse projeto simplesmente ele foi levado, não houve um maior amadurecimento, enquanto que a questão tributária, nós estamos discutindo IBS e CBS há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos que nós fomos evoluindo. É na origem? Não, só do destino. Tá, crédito físico? Não, crédito financeiro. Vai ter isenção? Não vai. Não vai. Vamos acabar com as isenções, mas vamos criar novos regimes aqui, regimes de adaptação. Isso foi sendo feito progressivamente, debatido longamente dentro do Congresso, com a sociedade, com os juristas. Ou seja, não é que vocês não esperam o que já está no 68. O 68 foi debatido, foi amadurecido. O processo administrativo, não. Ele foi jogado em cima do contribuinte de uma forma estarrecedora em termos de falta de uniformização. E, para concluir, vejam, não existe hoje um Estado no Brasil que não esteja ou com uma lei de transação tributária ou discutindo essa matéria. Não existe. Não conheço. Pois bem, eles só contemplam um acordo, que é quando se dá o voto de qualidade, por voto de qualidade, desempate. E aí, no desempate, permite que o contribuinte, querendo, pague em 12 meses, abate os juros de mora e, se o contribuinte não quiser pagar e quiser ir para a justiça, ele terá possibilidade de discutir judicialmente sem o ônus da garantia. Pronto. Esse é o acordo, né? É uma transação de modo de dizer que não tem acordo nenhum nisso aqui, mas objetivamente é por adesão. Ok. Ora, falta nesse processo a possibilidade de transação tributária, de conciliação, de resolução alternativa, né? Apenas diz que o contribuinte pode pagar a parte incontroversa e continuar discutindo a parte que seja controvertida. Tudo bem, já é uma ajuda, melhora, mas eu acho que falta ainda uma sensibilidade para resolver questões que negócios jurídicos processuais hoje resolvem muito bem. As procuradorias aprenderam a fazer negócios jurídicos processuais, não é? Resolvem diversos temas na justiça. Por que não pode resolver no processo administrativo? Eu estou com um caso agora que está subindo para o STJ, que é uma coisa vergonhosa. Um caso que começa em 2016, porque a Receita Federal não tinha um sistema aberto ainda para o contribuinte fazer a declaração por meio eletrônico, e o contribuinte fez por meio físico. A Receita não só devolve ao contribuinte, como multa o contribuinte que tinha pagado o imposto. Não é que ele deixou de pagar, ele pagou o imposto, mas com base em papel, na declaração de papel. Começa um processo administrativo, doutor Elton. Sabe o que a Receita disse? Que ele não tinha direito a efeito suspensivo do processo administrativo. E começa uma discussão de um mandado de segurança para atribuir efeito suspensivo desde 2016. E agora está chegando no STJ. Quer dizer, é uma insanidade. A gente não pode continuar com o processo administrativo desse jeito. A gente precisa criar. Agora, se tivesse aplicado um negócio jurídico processual lá na origem, doutora Cristiane, teria resolvido isso. Mata o processo. Para quê? Qual é a utilidade para o fisco se o contribuinte tinha pagado o imposto? Agora, tudo isso para cobrar uma multa. Ora, discuta no processo administrativo se cabe ou não cabe a multa. Agora, a que serve isso? O contribuinte tem que garantir não sei quantos milhões de multa para chegar ao mesmo efeito. Então, se tem uma hora, é essa, de a gente uniformizar o direito administrativo, qualificar o processo administrativo tributário, dar a ele melhores condições para que ele possa cumprir adequadamente a sua missão constitucional. Por esse motivo, eu peço desculpas se não, pela minha forma tão dispersa, né, com relação a isso, é porque eu ainda não vejo um devido processo administrativo aqui ordenado. Eu só tenho críticas.
eu só tenho críticas, né? A aplicação do devido processo administrativo precisa ser feita com densidade, né? Com qualidade, com qualificação. E eu acho que isso falta muito ainda ao PLP 108, que eu espero que agora no Senado da República sofra uma grande mudança em prol da democracia e dos direitos e garantias individuais. Muito obrigado e boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, professor. É sempre um prazer ouvi-lo, né? Eu sou suspeita, mas é uma unanimidade. É justíssimo a tua indignação, porque realmente é um projeto bem confuso, para falar no mínimo. E essa parte das mulheres me chama muita atenção também, porque a gente sabe que onde lê-se 30, ao menos 30%, na verdade vai ser 30% no máximo, porque o que dá para diminuir, as pessoas vão diminuir, então se está escrito 30, não vai passar de 30, a gente sabe como é essa luta, então realmente agora é o momento, a gente sabe de uma atuação aí fortíssima das mulheres no tributário nas nossas casas legislativas, outras entidades, professores, ter pessoas como o senhor também nos apoiando, enfim, as meninas também do Tributação e Gênero, do nosso próprio grupo de extensão, tem mulheres também envolvidas, acho que é a hora da gente falar sobre isso, e inclusive sobre o negócio jurídico processual também é uma coisa que Né? me assustou, assim, porque essa parte dos acordos, até tem um projeto de lei que a ministra Regina participou da elaboração sobre arbitragem, então é um assunto que está em alta, a gente está falando disso em direito administrativo, em direito público, precisa ser falado, e agora era o momento, e como o senhor falou, ainda faltou. Né, e eu só queria ajustar aqui um ponto, que era outra coisa desastrosa, é que o representante dos contribuintes, basta que ele seja um empresário, ele não precisa da formação em direito. Então, se o padeiro se sentir versado em BS e CBS, ele pode ser conselheiro do processo administrativo que está sendo criado. Se o farmacêutico, que acha que entende de tributos, ele pode, junto ao seu conselho, se candidatar a ser conselheiro. Vejam que loucura. Então, ora, os critérios de gênero, que deveriam ser prestigiados, cedem para aquilo que é um critério odioso, doutora Nayara, dos tribunais de contas. O Tribunal de Contas diz assim, ele diz que você precisa ter curso superior, aí lá no final, ou ter experiências com a administração pública. Isso faz com que alguém que não tem curso superior, mas é um servidor público, possa se candidatar a conselheiro do Tribunal de Contas. E qual a surpresa? Vira conselheiro do Tribunal de Contas. Porque eu conheço muito bem isso, que eu sou titular de direito financeiro, vivo dando palestra, tudo que é Tribunal de Contas, e eu conheço essa situação. Está cheio de Tribunal de Contas que não tem uma mulher, mas tem gente de toda formação. Então, isso vai dizer que vai qualificar o processo administrativo? Isso não qualifica o processo administrativo. Né? Formação em direito tem que ser obrigatória, impositiva, necessária, e a paridade em gênero e em número de contribuintes e fisco. Realmente, professor, acho que é essencial a sua fala e a gente pensar aí para continuar na luta agora no Senado, no que a gente puder tentar ser ouvido. Eu vou passar já a palavra, obrigada, professor, de novo, vou passar a palavra ao professor Elton Kramer, que é doutor pela Unimar, fundador do Instituto Paranaense de Direito Municipal, que é apoiador do nosso evento, e é procurador do Estado do Paraná. Obrigada pela sua presença, professor, a palavra é sua. Obrigado, professora Flávia. Todos estão me escutando bem? O microfone está ok? Obrigado. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, agradeço o convite feito pela minha amiga, professora Cíntia Estefânia, professora Daiane Ugli, que é minha colega também aqui na PGE, parabenizando, né, a OAB por esse evento, que a gente vai precisar de muitos eventos realmente para a gente compreender toda essa mudança aí no sistema tributário, que não são poucas, né? A gente vê aí todo esse cenário, esse contexto aí em mudança, né? E com muitas coisas preocupantes, né? E muito me honra dividir aí a mesa
professora Cristiane Neri, colega aí da Advocacia Pública, a gente sempre se encontra aí nos congressos, né? Professor Heleno Torres, que é um professor aí de todos nós, tem uma tarefa aí desafiante, né? Falar depois do professor Heleno. Vou tentar trazer algumas contribuições aí, pegando também muito da fala do professor Heleno. E a professora Nayara também, a gente se conhece aí da Advocacia Pública, dos grupos de pesquisa da PUC, né? Professora, muito me honra participar. Muito bem, eu vou trazer algumas reflexões, né, aproveitando a fala da professora Cristiane e do professor Heleno, e eu venho na mesma linha, né, que a gente, como acadêmicos, como operadores do direito tributário, a gente precisa ter esse olhar clínico e também trazer críticas, né? Claro que tem coisa boa, a reforma está aí, não adianta a gente dizer que não é a favor ou é da reforma, porque ela ocorreu, né? Veio a reforma constitucional e temos aí que discutir as futuras leis complementares. E tem muitos pontos, claro que depende do foco que a gente tem dentro da nossa linha de trabalho. Eu venho da advocacia pública municipal, hoje estou na estadual, e eu tenho um foco também fazendário, né? E a nossa preocupação é frente, claro, uma atuação dentro da advocacia pública, mas também tendo esse olhar do professor Heleno numa preocupação macro da relação com o contribuinte. E eu vejo também uma preocupação muito grande de como vai ocorrer tanto esse lançamento tributário, essa gestão da dívida ativa e principalmente da aplicação da lei no contencioso tributário, que é uma preocupação gigante, né? Eu faço das palavras do professor Helena minhas palavras também, porque há uma preocupação de como vai se comportar esse contencioso administrativo. Eu vejo uma tendência do direito, e o CPC de 2015 veio com essa preocupação de trabalhar com precedentes. Eu não sei se os outros membros da banca concordam, mas há uma grande dificuldade dos próprios tribunais trabalharem com seus próprios precedentes. Vejamos aí a questão do ISS, a construção civil, que nós tivemos uma década com entendimento e outra década agora vem outro entendimento, uma mudança, uma guinada do próprio STJ. E o que me preocupa é como que a gente vai trabalhar esses precedentes dentro do comitê gestor. Nós temos ali Professor, acho que o seu áudio fechou. Opa, apertei sem querer aqui. Então, a minha preocupação muito grande é como que o comitê gestor e os órgãos julgadores do comitê gestor vão trabalhar com os precedentes. E o parágrafo 1º deixa claro que toda autoridade julgadora, né, englobando primeira, segunda, terceira instância administrativa, são obrigados a seguir os atos administrativos do comitê gestor, ou seja, eles são vinculantes. E isso me causa, assim, uma preocupação muito grande, porque nós já temos uma preocupação dos precedentes judiciais, que, a meu ver, e isso eu me coloco dentro da crítica, a gente não trabalha adequadamente com os precedentes judiciais. Isso dentro da administração pública. Muitas vezes há um entendimento A, um entendimento B, e às vezes há uma vinculação, entre aspas, administrativa, muitas vezes que desobedece aquele entendimento judicial, desobedecendo muitas vezes, como o professor Heleno salientou, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, né? Por muitos anos, o caso de ITBI, por exemplo, o arbitramento era feito sem contraditório. E eu digo, professor Heleno, ainda acontece em muitos municípios o arbitramento sem o contraditório. Ou seja, há precedentes dentro de certos municípios do contencioso administrativo dizendo que isso é legal, né? Precisou o STJ vir no tema repetitivo e dizer, não, peraí, você quer arbitrar? Tudo bem, é teu direito, mas a Fazenda Pública tem que garantir o contraditório e ampla defesa, né? Não estou dizendo que o comitê gestor vai cometer essas arbitrariedades, mas e se cometer? No contencioso administrativo, a gente não vai ter esse controle, né? É impossibilitado o parágrafo 3º aqui do artigo 92 do projeto de lei 108, que fica vedado às autoridades julgadoras no âmbito do processo administrativo tributário afastar a legislação tributária com base em inconstitucionalidade e ilegalidade, né? Eu sei que há medidas assim, por exemplo, entendimentos disso no CARF, alguns conselhos contribuintes, mas eu vejo isso com um problema, porque você restringe muito e você cria um efeito vinculante que aquele ato normativo do comitê gestor, ele só vai ser corrigido lá no judiciário.
Então, você cria um processo administrativo engessado, né? Eu sei que isso já funciona, né? E eu conheço conselhos e contribuintes já funcionam dessa forma, prevendo pelo menos a vedação da inconstitucionalidade, mas eu tenho até a minha monografia lá de anos atrás, da graduação ainda, que eu entendi que isso aí seria uma inconstitucionalidade você impedir que o conselho judicante, que é um órgão judicante administrativo, pudesse reconhecer, não declarar, mas reconhecer a inconstitucionalidade. Mas, enfim, é uma preocupação que eu coloco porque eu venho de uma administração pública municipal, fui membro do Conselho de Contribuintes Municipal e via muitos problemas que a gente poderia corrigir no Conselho de Contribuintes. Né? E eu sou defensor, como a professora Helena, a professora Cristiane, que tem um livro sobre mediação tributária, eu sou defensor da mediação e transação tributária em todas as instâncias. Seria uma oportunidade aqui até de estabelecer uma transação tributária e colocar de uma forma até que os estados e municípios, eu não digo obrigatoriamente, até para a questão federativa, mas se colocassem aí como uma pré-condição do IBS a transação tributária. Isso aí resolveria grande parte dos problemas. Esse problema que o professor Heleno detalhou é um deles, mas inúmeros outros problemas, como, por exemplo, a gente tem em outros tributos, como o IPTU. Né? A gente tinha problemas que se o contribuinte chegava para nós, doutor, eu queria pagar isso aqui, mas não na condição que o município me coloca. Ah, mas tem o refis. Não, o refis eu não me enquadro. Aquela parcela do refis é muito alta para mim. O que resolveria isso? Transação tributária. Seria o modo de a gente ouvir o contribuinte, saber como ele poderia pagar, quais as condições dele, fazer um estudo individualizado e ali conceder a melhor solução para o caso concreto. Então, eu sou um defensor da transação tributária para todas as instâncias, e eu acho que aqui caberia já uma pré-condição para isso. A advocacia pública, eu vejo que teve uma briga feroz, né? A Cristiane, eu vi até a fala dela, na reforma tributária, eu venho conversando com o Alberto Macedo, que também é um amigo nosso, da indispensabilidade da advocacia pública, tanto no auxílio do lançamento tributário, quanto no controle de legalidade da dívida ativa e do processo tributário. Isso numa forma geral. A gente enfrentou aí algumas situações, até eu participei mais nos bastidores, com o Compeg, né, com a ANAP, e teve uma vitória aqui de inserir no artigo 100 a obrigatoriedade da ouvida, né, de ser escutado a, o Fórum de Harmonização da Advocacia Pública, das Procuradorias, para a normatização, né, feita pelo Comitê Gestor. Isso aqui já foi uma vitória, mas para mim me parecia óbvio isso aqui, né? A gente teve que colocar até para salvaguardar, porque não consigo conceber uma formação no crédito tributário, uma aplicação da legislação tributária sem a participação conjunta de auditores e procuradores, né? E levando em conta no processo administrativo ainda a participação dos contribuintes. Por quê? O controle da legalidade, ele tem que ter vários órgãos. E a Procuradoria, a Advocacia Pública, ela tem uma função fundamental, uma finalidade constitucional de fazer esse controle de legalidade. Então, não me entra, como diz aqui no Paraná, não entra na minha cabeça um sentido de excluir a Advocacia Pública desse cenário. Então, a nossa preocupação maior é de ter essa democratização da forma do funcionamento do Comitê Gestor. Uma contribuição que também foi enviada pelo Compeg é do mandato de 2 anos dos julgadores. Por quê? Porque no projeto inicial não tinha. O que isso poderia redundar? Numa eternização de membros julgadores. Isso poderia o quê? Gerar tráfico de influências, poderia gerar até um comodismo do julgador, né? A não oxigenação de novos entendimentos no órgão julgador. Então, tudo isso levaria o quê? A uma prejudicialidade vamos dizer, conselho de contribuintes, né? Mas o órgão julgador, o tribunal, o julgador aqui da instância recursal e da primeira instância também do comitê gestor.
Agora, outra preocupação, até o professor Heleno levantou a preocupação dos conselheiros por parte dos contribuintes. E eu levanto outra preocupação aqui na representação da Fazenda Pública, que foi colocado, e até a gente mandou essa contribuição, mas não foi alterada no projeto de lei, é que entre os requisitos está aqui que sejam integrantes das carreiras dotadas de competência para a realização do lançamento tributário ou de julgamento tributário. Né? Conversando com o professor Alberto Macedo, até ele me tranquilizou, dizendo que estaria, a ideia de fazer parte aqui a advocacia pública. Né? Claro, tem aquele requisito de fazer parte, ser servidor efetivo, tudo para garantir uma lisura por parte dos representantes da Fazenda Pública. Mas me preocupa algumas terminologias colocadas no projeto de lei. Outra situação, até conversei com o professor Alberto Macedo, que estava fazendo parte diretamente desse projeto, da competência do comitê gestor de promover a inscrição em dívida ativa e de editar normas para a centralização da dívida ativa dos estados e municípios. A minha preocupação é que essa dívida ativa iria ficar no comitê gestor ou iria ficar nos entes federativos? Embora o resto do texto aqui denotasse que a dívida ativa ficaria nos estados, nos entes federativos, até que ponto o comitê gestor ele pode centralizar esse entendimento da dívida ativa? Até que momento e até que ponto o comitê gestor pode ditar normas sobre a dívida ativa? Porque o que isso me preocupa? Se a gente pensa, o Estado do Paraná, por exemplo, vai inaugurar a transação tributária agora, a previsão aí para o começo do ano que vem, mas o que me preocupa, será que a gente perderia autonomia ou poderia ter essa autonomia tolhida por normativas do comitê gestor? Sendo que a lei coloca que nós devemos seguir esse entendimento vinculante do comitê gestor? Tudo isso coloca o quê? Preocupações, né? A gente sabe que a intenção não seria isso, né? Sabemos que a intenção é de estabelecer essa forma de competência compartilhada, que é o novo modo de se pensar da competência, né? Aquilo que a gente estudou na faculdade, que eu li lá do professor Roque Antônio Carrasa, Paulo de Barros Carvalho, professor Heleno Torres, né? A competência tributária, cada um tem a sua, né? Todo esse entendimento hoje, claro, há uma mudança de nomenclatura, competência compartilhada, né? Federalismo cooperativo, a fiscalização compartilhada que o texto utiliza. Mas até que ponto isso pode ser feito através dos atos normativos? Porque tem vários pontos aqui que vai ser definido conforme ato normativo a ser expedido pelo comitê gestor, conforme ato normativo, conforme entendimento vinculante do comitê gestor. Então, muito me preocupa quais os limites disso. Porque o comitê gestor vai ser um superpoder. Autonomia financeira, administrativa, normativa e judicante. E ainda com efeitos vinculantes. Ou seja, quase um Supremo Tribunal Federal administrativo. Né? Então, me preocupa, se eu sentir que algo está errado dentro do processo administrativo, eu estou totalmente vinculado ao comitê gestor, até que ponto esse ato normativo venha? Né? Como que a gente controla a legalidade? Enfim, todas essas situações a gente vai colocar dentro de uma reflexão, né? Já caminhando para o final aqui, a professora Flávia já está me olhando aqui para dizer que está terminando o meu tempo, mas assim, a gente vem trazer assim algumas pulguinhas atrás da orelha, né? Uma visão pró-contribuinte, uma visão pró-fazenda, uma visão global, uma visão macro, cada um dentro da sua linha de atuação. A gente vem trazendo pulguinhas atrás da orelha para a gente refletir. E com certeza, a gente fazendo essas críticas, e todas são críticas construtivas, eu acho que ninguém trouxe aqui uma crítica que quer derrubar o sistema ou que a lei não deve existir, mas são críticas que é para melhorar, né? Algo que a gente vê que pode dar errado lá na frente, dentro da nossa experiência profissional e acadêmica. No mais, agradeço, né, o convite, agradeço aí a participação dos membros, professora Flávia, então já devolvo aí a palavra para não atrapalhar o discurso, a fala da professora Nayara que vem em seguida. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Elton. Foi ótimo, sempre é ótimo ouvi-lo.
A gente está, eu e o professor Heleno e a Ana Paula, a gente está super em minoria como advogados não públicos, mas a gente sabe que esse debate é essencial e acho que essa visão, porque às vezes a gente fica muito preocupado com a representação do contribuinte, mas realmente para o controle da legalidade, da constitucionalidade, a gente precisa que o comitê gestor não passe por cima, né, dos nossos procuradores, auditores, enfim, das nossas entidades já bem estabelecidas que conhecem e que protegem a constitucionalidade acima de qualquer superpoder aí. Mas, enfim, pelo adiantado da hora, professor, obrigada. Eu vou passar a palavra à professora Nayara, doutora pela Nayara Sepulcre, né? Porque eu fui, assim, pela intimidade, eu chamei de professora Nayara. Professora Nayara Sepulcre, doutora pela UFPR, integrante do PAT, RTC e procuradora do Distrito Federal. Professora, a palavra é sua. Muito obrigada, querida Flávia. Primeiro, desejo uma boa noite a todos. Quero saudar a iniciativa da Escola Superior de Advocacia, da OAB Paraná, por mais esse evento tão inovador, tão dinâmico, tão gostoso de acompanhar, né? Eu também, como Cristiane, fiquei nas janelinhas que deu aqui acompanhando e só tenho a saudar pela organização desse evento que está espetacular. Quero agradecer também as queridas e competentes Cíntia Fernandes, Dayana Udri, Ana Palácios, pelo convite generoso que me fizeram. E cumprimento o professor Heleno, dizendo que é uma grande honra, muita responsabilidade estar ao seu lado. Cumprimentar a Cristiane, Elton e Flávia também, que além de queridos amigos, são profissionais que tenho uma imensa admiração. Bom, procurando, né, respeitar o tom de dinamismo dessas conversas, eu separei alguns minutinhos para falar sobre um aspecto que eu considero muito importante dentro do contencioso do comitê gestor, que é o da interpretação das normas do IBS. E quanto a esse tema, eu gostaria de dizer que o PLP é exemplar, mas faço coro com com as preocupações colocadas aqui pelo professor Heleno, também apresentadas pela Cristiane Neri e pelo Elton, de que o PLP 108 é recheado de imperfeições, de pontas soltas, merece críticas, na busca, né, de uma construção de um sistema que seja mais coerente, mais robusto, e que gere um melhor sistema tributário para todos nós. Sobre essa questão da interpretação, eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, né, a gente trocar algumas ideias sobre duas dimensões que eu observo da interpretação da legislação tributária do IBS. Então, nós temos primeiro uma dimensão que eu vou chamar aqui de dimensão interna. Essa dimensão se opera dentro da estrutura do comitê gestor. Ela visa a interpretação das normas do IBS. Então, é uma preocupação com a uniformização da interpretação dentro do comitê gestor no que se refere às normas do IBS. E, de outro lado, nós temos uma dimensão, que eu vou chamar aqui de dimensão externa, que se opera fora do comitê gestor e que visa uma interpretação harmônica entre o IBS e a CBS. Então, o PLP traz essas nomenclaturas, né? De um lado, nós temos a preocupação com a uniformização do IBS, que se opera dentro do comitê, e harmonização do IBS-CBS, que é realizada em estruturas externas ao comitê gestor, ainda que com a participação deste. Nesse recorte interno, né, que é um recorte mais simples, porque nós temos como uma das competências constitucionais centrais do comitê gestor a uniformização da interpretação e aplicação das normas do IBS. Então, essa é uma das 3 competências-chave que a Constituição atribui ao comitê gestor. Então, essa é uma interpretação, essa é uma atribuição muito importante, porque ela garante que os servidores das administrações tributárias estaduais e municipais, os órgãos julgadores, estejam todos falando a mesma língua quando se trate de aplicar e interpretar as normas do IBS. Né? E de que forma essa interpretação pode se dar dentro do comitê gestor? Então, é possível que essa atividade uniformizadora se dê de um modo abstrato. Né? Neste caso, o comitê gestor, e aqui
estritamente seguindo o espaço que lhe é dado na lei complementar, que institui o IBS, pode editar atos normativos, explicitando o sentido e alcance de certas normas legais, minudenciando disposições da lei complementar relativa a deveres instrumentais e assim por diante. Então, essa atuação normativa que é dada ao comitê gestor é realizada dentro da estrutura do comitê por um órgão que é considerado instância máxima de deliberação, que é o Conselho Superior. Né? E aqui é uma das pontas soltas do projeto, né? Como se dará a atuação normativa do Conselho Superior? O PLP não entra nessa questão. Então, é uma lacuna da nossa proposta de regulamentação e que trata de atribuições importantíssimas do comitê gestor em matéria normativa. Né? Além dessas competências do Conselho Superior, nós vamos assistir uma atividade interpretativa muito importante dentro da estrutura do contencioso administrativo. Aqui nós temos, então, aquela segunda competência constitucional importante que foi atribuída ao comitê gestor, de decidir o contencioso administrativo. Então, julgando litígios entre o fisco e o contribuinte, o comitê gestor terá que promover uma interpretação uniforme da legislação do IBS. E aí o PLP pensou num órgão de julgamento, né, um órgão de cúpula de julgamento, que é a Câmara Superior, que é uma instância de uniformização. Então, dentro da estrutura do contencioso administrativo, nós temos, como bem lembrou o professor Heleno, 3 instâncias de julgamento. A primeira instância, que julga a impugnação do contribuinte, a segunda instância, que julga os recursos do contribuinte ou da fazenda pública, né, os reexames necessários, e nós temos uma terceira instância que é responsável pela uniformização dessa interpretação. Então, essa Câmara Superior, que é formada por 4 representantes dos estados, 4 representantes dos municípios e 8 representantes dos contribuintes, e aqui é importante dizer, esse foi um ganho que se obteve no andamento da regulamentação, que no projeto original, no PLP 108, não tinha representação dos contribuintes na terceira instância. E agora, nós temos, né, a previsão de 8 representantes dos contribuintes e 8 representantes do fisco, sendo 4 dos estados e 4 dos municípios. Então, essa Câmara Superior terá esse papel de uniformização, né? E essa Câmara pode ser acessada por 2 instrumentos processuais. O recurso de uniformização, que é acessado naqueles casos em que há decisões divergentes entre mais de uma das 27 câmaras de julgamento. Se 2 câmaras estiverem interpretando uma mesma norma de modo diverso, cabe à Câmara Superior decidir, né, qual é a interpretação que deve prevalecer, uniformizando essa interpretação. E também essa instância pode ser acessada por meio de um incidente de uniformização, que pode ser aplicado quando há uma efetiva repetição de processos de idêntica matéria de direito. É um mecanismo similar ao que nós temos no CPC com o IRDR. E nesse contexto, né, de interpretação, de uniformização da interpretação dentro do comitê gestor, nossa cerejinha do bolo aqui são os provimentos vinculantes, né, muito bem lembrados pelo professor Elton. Assim como existe no CARF já há alguns anos, o PLP impõe a observância obrigatória não só de súmulas vinculantes, mas também de decisões do STF em controle concentrado e decisões dos tribunais superiores em repetitivos, né? Então, recurso especial e recurso extraordinário repetitivo são de observância obrigatória pelos órgãos de julgamento, né? Isso em todas as instâncias de julgamento. Então, notem que nessa dimensão nós ainda estamos analisando a interpretação dentro do universo do comitê gestor, mas nós já temos essa abertura interpretativa muito importante para os pronunciamentos do Poder Judiciário. E aqui, nossos colegas da advocacia pública, né, falaram sobre a importância do procurador, né, na atuação na defesa da legalidade, do controle de legalidade, e esse aqui também é um papel importante
do representante da Fazenda Pública, no sentido de demonstrar a aplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto, de trazer ao órgão julgador, que nem sempre está plenamente atualizado, né, com os pronunciamentos mais atuais do Poder Judiciário, trazer à tona essa aplicação desses precedentes para que não seja dado continuidade a um processo que está fadado ao fracasso, né? Que está fadado a uma sucumbência, né? Por parte do Estado, que terá que arcar com uma despesa muito maior se esse controle de legalidade não for feito a tempo e modo dentro do contencioso. E aí, nesse contexto que nós temos mais complexidades, né? Porque nós estamos falando aqui, até agora, de uma perspectiva interna, né? De o comitê gestor fazendo a interpretação da legislação do IBS sozinho, né? Só que o comitê gestor não está só no mundo, né? Ele deve considerar não só a interpretação do Poder Judiciário, mas também precisa considerar a interpretação que se dá à CBS no contencioso administrativo da União. Então, nós temos, tanto no CARF quanto no comitê gestor, 3 instâncias de julgamento que podem levar anos para que uma decisão seja proferida, e ao final e ao cabo, pode ser que nós tenhamos 2 decisões contraditórias sobre normas que são estruturalmente idênticas, né? E é nesse ponto que eu quero entrar muito rapidamente, porque o nosso tema é limitado, na segunda dimensão, nessa dimensão externa que eu me referi, da harmonização da interpretação. O PLP 68 já se preocupava com esse problema e criou 2 espaços institucionais para realizar essa harmonização, né? Então, são 2 órgãos que não estão dentro do comitê gestor, mas fora, que em primeiro lugar, o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, e, em segundo lugar, o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias. O Comitê de Harmonização, que é um órgão composto por 4 representantes da Receita Federal do Brasil e 4 representantes do Comitê Gestor, sendo 2 dos estados e 2 dos municípios, esse comitê é o que vai realizar a harmonização da interpretação. E pode fazer tanto de uma forma preventiva, né, de forma a evitar litígios que estão aparecendo em relação a normas comuns aplicáveis ao IBS e à CBS. Normas comuns, leia-se praticamente todas as normas de direito material, porque são tributos idênticos, mas pode atuar também ex post, dirimindo um conflito interpretativo já existente entre IBS e CBS. E o Fórum de Harmonização das Procuradorias, que é um órgão composto por 4 procuradores da Fazenda Nacional, 4 procuradores, sendo 2 indicados pelo comitê gestor, sendo 2 estaduais e 2 municipais, é um órgão que atua como consultivo desse comitê de harmonização e participa de todas as reuniões do comitê de harmonização, né? Então, ao fim, quem estabelece a interpretação harmônica é esse comitê composto por auditores. E aqui está mais uma ponta solta do projeto. Em que momento essa atuação vai acontecer? Como essa participação e essa atuação preventiva ou repressiva irá se dar? O PLP não entra nessas questões, nem o 68, nem o 108. O 108 não previa na redação original essas 2 instâncias de harmonização, passou a prever e trouxe um acréscimo interessante. No PLP 68, os únicos que poderiam provocar o pronunciamento do Comitê de Harmonização era o presidente do Comitê Gestor do IBS e a autoridade máxima do Ministério da Fazenda. No PLP 108, agora, tem um terceiro inciso que permite que qualquer das entidades representativas das categorias econômicas dos contribuintes que estejam dentro do contencioso administrativo também podem suscitar o pronunciamento do comitê harmonizador. Então, o contribuinte agora pode acessar essas instâncias, né? Ainda assim, fica o perigo de, com uma estrutura de funcionamento
muito lacônica, né? Ainda mal, sem um detalhamento, sem uma robustez maior, que esse pronunciamento aconteça de modo tardio, né? E até lá, o que era o desejo de simplicidade, né? O princípio central do novo sistema tributário se transforma em caos para a vida do contribuinte. Então, é muito importante que sejam asseguradas instâncias não só de uniformização, mas também de harmonização da interpretação das normas do IBS e da CBS, de modo a garantir essa almejada simplicidade. Então, com essas breves exposições, eu saúdo novamente os meus colegas dessa mesa, dizendo que foi uma grande alegria partilhar essa noite com vocês. Obrigada. Obrigada, professora Nayara. Foi ótimo, eu sou sua fã, adoro escutar. Essa mesa foi maravilhosa. Muito obrigada, professora Cíntia, professora Daiana, professora Ana Paula, por terem me dado essa oportunidade incrível. Acho que para encerrar, então, eu vou, antes de devolver a palavra para a professora Cíntia, só ressaltar a Nay, que professora Nayara, que realmente é muita coisa, assim, a gente precisa olhar minuciosamente e precisa de vários olhos mesmo. São questões que eu realmente não tinha pensado e essas pontas soltas são essenciais. E não adianta, né, assim, a gente tá vendo melhorias, que bom, no projeto, mas que a gente consiga deixar redondinho para justamente evitar o que queria ser evitado, que é um número maior de processos de litígios no contencioso administrativo, eventualmente no judicial mais para frente. Mas já agradecendo a todos que resistiram aqui com a gente nessa imersão, que foi o dia inteiro, também fiquei acompanhando, foi maravilhosa, até agora quase 10 horas da noite. Eu vou devolver a palavra à professora Cíntia, de novo, agradecendo muitíssimo a oportunidade e os meus colegas de mesa, que foi maravilhoso. Muitíssimo obrigada, Flávia, muitíssimo obrigada a todos os nossos palestrantes. A mediação da Flávia. Eu gostaria de encerrar esta imersão na reforma tributária e sua regulamentação, já convidando para o próximo OB Talk, terceira edição. E este evento, já adianto, ele vai ficar gravado, justamente é o que nos permite esse formato intenso e dinâmico de um dia, né? É a característica dessa imersão e desse desafio. Quero agradecer também as pessoas que participaram. Nós tivemos 1.459 pessoas que participaram deste evento. Gostaria de agradecer imensamente os palestrantes e mediadores pela excelência de todas as apresentações. Quero também agradecer especialmente a presidência da OAB Paraná, na pessoa da doutora Marilena Winter, e também a presidência da nossa querida Lilian Azevedo, presidente da NPM, e também que me permite ser coordenadora da ENADIM, a Escola Nacional de Direito Municipal, por acreditarem neste desafio. Quero agradecer os meus companheiros que participam dessa organização, doutora Daiana Udri, doutora Ana Paula Palácios, doutor Fábio Grilo, o doutor Fábio como presidente da Comissão de Direito Tributário. Quero agradecer a equipe da ESA Paraná, incansável, e também quero agradecer a ESA Nacional pelo apoio. Ainda gostaria de agradecer os nossos apoiadores. Primeiramente, gostaria de agradecer o nosso principal apoiador, o presidente da Associação de Procuradores do município de Curitiba, doutor Paulo Salamone, incansável, realmente ficou ao nosso lado do início ao fim desse evento, a APEP, Mulheres no Tributário, o Instituto de Direito Tributário do Paraná, o IPDM, o TexPUC e o Instituto de Advogados do Paraná. Com muita alegria que
encerramos este Mas só um momento. minuto antes, sem agradecer também a idealizadora que tocou, que é a professora Cíntia Fernandes. Não tem como, né? Você tem que não se mencionou, então deixa eu te mencionar, porque você é incansável, Na verdade, somos uma grande equipe, né? né? Essa é a verdade. E ficamos aqui com este sucesso, aguardando o nosso próximo encontro. Boa noite a todos e a todas.